Dados a ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu via hoje nesse culto mais ou menos uma atmosfera meio de quebrantamento. O Senhor nos moldando um pouquinho, quebrando um pouquinho. Para quem estava realmente atento, ligado, pôde, né, perceber, receber. Irmãos, é manhã de quebrantamento. Então se quebre, se derrame na presença do Senhor. Amém? Nós iremos ler Lucas 5, a partir do 33. Amém? Eu vou ler por aqui com vocês. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhe disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, que logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Ali, Jesus ele estava sendo questionado, né? Esse comecinho, Jesus ele estava sendo questionado por que os discípulos dele não jejuavam, mas os fariseus e os de João, eles jejuavam, né? E ali, o Senhor ele ainda fala, como que em um casamento você vai jejuar, né? Vai ficar com seu semblante triste numa festa, né? Mas o noivo, que era Jesus, enquanto ele estava aqui, os discípulos não precisavam jejuar. Mas logo, quando o Senhor subisse, né? Aí sim era a hora dos discípulos, de nós começarmos a jejuar. Amém? Então, os fariseus naquele tempo, eles deixavam transparecer o jejum, faziam um semblante triste, e muitas das vezes até falava, porque eu estou jejuando, e isso e aquilo outro. Ninguém precisa saber como você está hoje agora, né? Se está jejuando, se não está. Você está olhando para mim, ninguém sabe como eu estou. Se eu estou ou não jejuando. Eu olho para a igreja, eu não sei como está. Mas isso antigamente, lá naquela época, principalmente os fariseus, eles faziam isso. Eles demonstravam em seu semblante a tristeza, porque ficar com fome é muito ruim, então a gente fica meio abatido, e qualquer coisinha, porque eu estou jejuando, muitas das vezes isso também era feito de uma certa forma como penitência, né, pagando penitência, e até mesmo quando eles estavam numa certa crise, em alguma coisa que precisava realmente de um socorro, de um extraordinário de Deus, digamos assim, e aí sim que eles iniciavam o jejum. Então, enquanto Jesus estava ali com seus discípulos, eles não precisavam jejuar. Quando teve ali crucificação, que Jesus ressuscitou e tal, aí sim precisava entrar o jejum. Aí sim o jejum já era para todos nós. Então, eles questionaram isso, e aí Jesus ele veio com duas parábolas, né? Tem a primeira que falou sobre a roupa, né? Que não se coloca um remendo novo em uma peça velha, né? E a mesma coisa também, quer dar o mesmo sentido, é o vinho. Não se coloca vinho novo em odre velho. Vamos lá. O vinho. Nós somos o odre. Amém? Representando, trazendo para cá, para os nossos dias de hoje. Nós somos o odre. Isso, essa comparação, irmãos, é como se fosse a velha aliança para a nova aliança. Amém? Aquele povo, aquelas pessoas, né, os discípulos de João, os fariseus, enfim, eles queriam trazer os costumes
toda aquela antiga crença, aquela antiga religiosidade, digamos assim, das antiguidades para o novo. Quando Jesus ressuscita, a nova aliança, nós hoje estamos no tempo da graça. Lá naquele tempo não era graça. Lá naquele tempo era lei, onde as coisas eram um pouco mais severas. Não tem como. Lá eles estavam anunciando a chegada do Messias, a vinda do Messias. E se cumpriu. Nós hoje já vivemos isso. Hoje ele vai vir nos buscar. Mas hoje nós já estamos na graça, porque ele já veio, já subiu e logo vai voltar. Amém? Então, vindo com essa parábola, tanto da roupa velha, do tecido novo, para ser costurado na roupa velha, como até mesmo o vinho novo no odre velho, é a distinção da velha aliança para a nova aliança. Até aí, ok? Então vamos lá. Irmãos, o vinho. O vinho, todos nós somos o odre, né? Então o odre reboliza a gente. Nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo. Nós carregamos a presença do Senhor. Nós somos o odre. Então, nós sim, um dia nós já fomos um odre novo. Um odre novo. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós levantamos nossas mãos, quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós passamos pelas águas, nós somos um odre novo. Certo? O vinho representa o Senhor, Espírito Santo. Amém? E nós somos cheios desse vinho. E conforme esse vinho ele entra dentro da gente, o que acontece com o odre? O odre, ele meio que vai laceando, ele vai comportando. Esse vinho, ele tem algumas substâncias que ele meio que é como se fosse um fermento, que ele vai crescendo, que ele vai inchando. Esse vinho vai fermentando dentro desse odre. Esse odre, ele é feito de couro de animal, né? Costurado e tudo mais, e aí é colocado que aí sim esse odre sustenta e consegue segurar, sustentar esse vinho, seja o vinho, seja a água, seja leite, enfim, ele consegue manter a temperatura, tanto que em muitas passagens, algumas coisas, aquele povo na época de deserto, sempre tinha um odre com eles, porque conseguia preservar, manter a água, né, em um estado bom para não ficar quente, dar para eles beberem, enfim. Então o odre era um instrumento fundamental para eles. Então, conforme colocava o vinho novo nesse odre, esse vinho ele ia fermentando, passava ali por algumas substâncias naturais do vinho, e conforme ele ia fermentando, ele ia aumentando, dobrando de volume, digamos assim. E esse odre, ele ia junto, ele ia cedendo, conforme esse vinho ia fermentando, crescendo, esse odre, ele ia comportando. Então, esse odre ficava cada vez mais flexível. Imagine uma bexiga que conforme a gente vai soprando ou enchendo com alguma coisa, a bexiga ela vai cedendo, ela vai laceando e ela vai laceando. Mais ou menos é isso o odre. E conforme esse vinho vai passando, passa por essa fermentação, aí sim realmente esse vinho ele chega mais saboroso, chega realmente em um ponto certo para costume. E aí tinha esses odres com esses vinhos, e quando tinha festa e tudo mais, eles usavam, né? E aí usou esse vinho desse odre. O que se faz com esse odre? Joga fora? Não. Né? Esse odre, né, que já foi novo, que foi usado, o que faz? Né? Que somos nós. Nós não somos jogados fora. Ainda temos algumas pessoas que têm mais tempo de evangelho, outras são mais novas, mas todos nós somos odres e o Senhor ele não dispensa ninguém. O Senhor ele não despreza ninguém. Então, o que acontece? Esse odre, muitas das vezes, para ele poder ser reutilizado, ele precisa passar por umas etapinhas. Ele precisa de um renovo, esse odre. E como que acontece esse renovo desse odre? Como que é na nossa vida? Primeiro, como que é no odre? Irmãos, esse odre primeiro, ele precisa ficar de molho
por um tempo na água. Então esse odre ele fica de molho na água por um determinado tempo, e aí depois que ele fica de molho por um tempo, ele toma um banho, ele é untado com azeite. Trazendo para nós. Você veio para a igreja, você começou e está buscando, e tem aquele primeiro amor que a gente costuma dizer, naquela fé, naquele vigor, né? Naquela intensidade, mas ao longo da vida, das coisas, dos processos, nós vamos o quê? O vinho ele vai se esgotando, ele vai sendo usado, ele vai sendo usado, e vai se esgotando, e vai se esgotando, até que chega no determinado ponto que esse vinho cessa. E aí esse odre velho? Velho? Não, esse odre usado, né? A tendência, se esse odre ele não é logo feito isso, se ele não é, né, renovado para ser reutilizado, o que acontece com esse odre? O odre resseca, ele fica mais rígido, né? Ele fica duro, ele endurece, fica rígido e não tem como usar. Se botar o vinho nesse odre sem passar por esse processo de renovo, não tem como, você perde o vinho. Irmãos, trazendo para nós, se nós, a cada dia, não procurar um renovo, buscar um novo de Deus na nossa vida, o que acontece? Muitas das vezes nós vamos esfriando, e aí a gente vai esfriando e fica endurecido, o coração fica rígido, fica, né, aquele crente que a gente fala carrancudo, de cara amarrada, cara fechada, serião, aquela, né? Irmãos, e não é isso que diz a palavra, não é isso que nós podemos ser, né? Nós temos que ter o amor, nós temos que ser flexíveis à palavra de Deus. Então, precisamos desse renovo. E é isso que o Senhor ele ministrava no meu coração, né? Precisamos todos os dias, irmãos, todos nós, sem exceção, nós somos odres, estamos aqui para ser usados pelo Senhor. Nós precisamos levar o vinho, nós precisamos levar as boas novas para o Senhor lá fora, mas para isso nós temos que ser resistentes, para isso nós temos que ser flexíveis à palavra de Deus. Nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do nosso Pai e assim a obedecer. Nós precisamos cada dia mais ser cheios do Espírito Santo. Todo dia nós usamos um pouquinho. É tanta batalha, é tanta coisa. Então vai se esvaindo, vai saindo. Nós vamos utilizando essa porção de unção, a presença de Deus que está conosco, as batalhas espirituais, as batalhas no nosso dia a dia aí e tudo mais. Então precisamos cada dia mais nos enchermos, nos renovarmos, mas muitas das vezes nós acabamos nos acomodando. Nós acabamos, né, ficamos ali encostado, parado. O vinho chegou, nós experimentamos já um vinho dentro da nossa vida, a presença do Senhor na nossa vida, mas o que acontece? Conforme foi sendo utilizado, não foi reposto. Precisa repor o que a gente tem, essa essência. Irmão, se não for a presença de Deus, não adianta, nós não somos nada. Nós seremos como o odre velho, o odre que já foi utilizado. Quando vem a unção, nós quebramos, nós rompemos, nós perdemos. Então, muitas das vezes o Senhor, muitas das vezes não, todas as vezes, o Senhor está pronto aqui para nos abençoar, para nos renovar, para agir na nossa vida. Mas como está nós, como está o templo, como está o odre do Senhor nessa manhã? Como nós estamos? E é isso, irmãos, para qual o Senhor ele me chamava a atenção, ele me despertava. Como eu estou, né? Até onde que está? Irmãos, daquilo que nós estamos cheios, nós precisamos transbordar. Nós não podemos ficar vazios.
Nós temos que ser cheios do Espírito Santo e nós temos que transbordar da presença dele. Eu não preciso falar para ninguém ali fora que eu sou serva de Deus ou nada, mas principalmente o inimigo que está lá fora. Ele tem que ver a diferença na nossa vida, ele tem que sentir, ele tem que saber e ele tem que ver. Opa, é a fulano que está passando ali? Não posso nem chegar. Ó, o inimigo corre. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não podemos estar nem meio cheio, nem pouco. Precisamos transbordar, precisamos estar cheios da presença de Deus. E é isso, irmãos. Precisamos nos atualizar, né? Que nem a igreja aqui, muitos dos irmãos, da onde os irmãos vieram, né? Geralmente lá as mulheres não tinham oportunidade, né? Era mais os homens, né? Era só mais os irmãos. Hoje em dia, para a glória de Deus, nós estamos aqui. Então, o velho costume foi passado. Presente aqui, nós estamos aqui nós temos liberdade. Amém? Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos tão ali focados, centrados nas regras do que não podia, ou isso, né? Aquilo não, isso não pode, ou é pecado, ou é isso, ou é aquilo. Eu vivi um tempo, jamais, quando eu era mais novinha, em que nós não podíamos usar calça. A gente não podia passar um batom, a gente não podia fazer quase nada, né? No frio, na época em que realmente frio era frio, a gente tinha que estar de saia, principalmente nas meninas, a gente tudo novinha, e passava frio. E eu sempre falei, depois cresci e tal, eu falei, Jesus, nunca mais. Eu vou, mas eu quero uma igreja onde eu tenha liberdade, onde eu não tenha que obedecer a critérios, a coisas do homem. Aquilo que o Senhor cobra de você, amém. Irmãos, minha mãe, ela não consegue, é dela. Ela não gosta de usar camiseta, blusinha assim, que nem a minha, mostrando o ombro. Irmãos, isso é um particular dela e Deus. Eu uso. Ela não usava calça, mas a gente, né, na mesma igreja, por causa desses costumes. Só que, ó, passou. Hoje em dia, nós temos liberdade. E como nós estamos? Então, cadê os vasos? Cadê os odres para se levantar? Odres, se levanta. Nós temos aqui oportunidade. Nós temos trabalho. A casa do Senhor está sedenta. Precisa. Cadê os odres para serem cheios, para serem usados na presença do Senhor? Lá atrás, da outra igreja, dos outros costumes, há uns anos atrás, não se podia, ok? A gente respeitava, a gente obedecia. E hoje, nós podemos. Hoje nós temos liberdade, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Nós temos liberdade. E muitas das vezes, como nós estamos, odres secos, rígidos, vivendo um costume de antigamente, sendo que o novo hoje está aqui. Aquele povo, os fariseus, aquele povo naquela época, né? Eles queriam viver ali em um costume, em aquela coisa antiga. Irmãos, eles estavam, a função principal era anunciar a chegada do Cordeiro. O Cordeiro já estava com eles e eles ainda vivendo no anúncio. Está dando para entender? Irmãos, aquele povo, ele estava tendo apoio. Quando eles questionaram a Jesus, eles estavam com o mestre. Então, aquilo que eles tinham anunciado estava ali presente com eles na hora. Ou seja, eles vieram anunciando, a sua descendência vinha anunciando a chegada do Cordeiro. O Cordeiro estava ali e eles ainda vivendo no passado. Irmãos, quem vive de passado é museu. Aquilo que passou, passou. Eis que o Senhor fez todas as coisas novas. É tudo novo, irmãos. É tudo novo. E agora, um ano novo, vida nova. Odre velho, se levanta, odre velho. Irmãos,
Precisamos. Olha quantos odres nós temos aqui. Olha quantos odres. Pense em todos os odres. Não estou julgando, não estou apontando, porque a primeira palavra vem para mim. Amém? Então é para mim também. Irmãos, imagine todos nós, odres cheios do vinho. Como que a gente estaria? Como seria? E muitas das vezes, alguns podem se romper, né? Porque não tem como o Senhor derramar uma porção dobrada se o odre, né? Se o servo ele não vai aguentar. Muitas das vezes acaba sendo até vexame, vergonha, né? Um motivo de ser vergonha, de falar alguma coisa, né? Que fala, de repente, né? Daquele jeito. Então. Irmãos, precisamos. Então a mensagem hoje é muito, é simples, é objetiva, é direta. Precisamos, nosso celular passa, vira e mexe por atualização, certo? E nós, crentes, servos de Deus, você tem se atualizado? Você tem se atualizado, irmão Luciano? A Bruna tem se atualizado? A irmã tem se atualizado? Jaqueline, meu Deus, será que eu tenho me atualizado? Jesus, como será que nós temos? Meu pai é segurança, todo ano ele passa por reciclagem. É 2 reciclagens? A cada 2 anos. A cada 2 anos eles têm reciclagem. Irmão, é a profissão dele, é o que ele sabe fazer de melhor. Para quem aqui é cabeleireiro, é cozinheiro, enfim, cada um no seu quadrado, na sua profissão, professora, tudo, cada um exerce com excelência a sua profissão. Né? E quanto mais nós praticamos, melhores nós ficamos. Só que de acordo com cada setor, você tem. A gente na área da saúde precisa estar sempre se atualizando, porque chega um instrumento novo, vem uma parametrização, uma forma de nós atuarmos que é melhor, que é mais eficiente. Então precisamos estar sempre nos atualizando. Não é verdade, Lê? Você pode parar e falar, não preciso saber de mais. Não, precisa sempre se atualizar, porque sempre chega coisa nova. Para quem é motorista, não sei direito de quanto em quanto tempo, você precisa renovar sua carteira. E na presença de Deus. E na presença de Deus. E nós, odres, como nós estamos nos renovando na presença do Senhor. Muitas das vezes o vinho esgota e o odre simplesmente fica encostado. Se acomoda e ali fica no cantinho, né, do esquecimento. Não pode, odre. Nós, odres, nessa manhã, nós não podemos. Cadê os talentos que precisam, irmãos, ser usados? Olha aí a seara cheia, precisando. Mas cadê nós, odres? E muitas das vezes nós buscamos, Senhor, me enche isso e aquilo outro, derrama, faz. Mas, odre, como que você está? Rígido, seco. Irmãos, precisamos estar flexíveis. Aqui as mãos, articulação. Se você não movimentar, quando a gente está doente, aquela coisa toda, como que nós ficamos? Geralmente a tendência é querer ficar só deitado, né? Até para a gente se movimentar, depois né? E dói ali, dói cá, dói lá. Para quem começa a fazer exercício, atividade física, os primeiros meses, como que é? A gente fica arrebentada. Eu voltei de novo esse ano, glória a Deus. Fiquei quebrada. Glória. Só que depois o que acontece? Vai, né? E é isso, irmãos. E como nós ficamos, né? Odre, você precisa passar, não tem jeito. Você precisa passar por esse processo do renovo. Nós precisamos, odres. Então você foi cheio, Deus te usou, abençoou. Naquele começo, né? Naquele início era uma bênção. Profetizava, pregava, dava lugar, entregava o que Deus mandava, fazia. Irmãos, dava lugar para Deus, deixava Deus usar. Esse vinho foi indo, foi sendo usado. É justamente para isso. E vai sendo usado, mas não foi reposto. E muitas das vezes esse odre está seco, rígido,
quer esse renovo, mas se não passar por esse processinho de renovação, não tem como. Então, precisamos estar com os nossos corações abertos. Amém, Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor, que não seja a nossa vontade. Então vamos ter que passar, ficar um tempo de molho. O que vai ser esse molho, irmãos? O que vai ser esse molho? Na água. Se for um mar, se for necessário a gente ter que ir para um oceano, passar por uma tempestade, que seja feita a vontade de Deus. Amém? Então, precisamos passar por essa água. Às vezes não chega nem a tanto, tem que pegar uma tempestade. Não, simplesmente a gente voltar a mergulhar na presença de Deus. Às vezes a gente já pensa sempre no pior. Meu Deus, vou precisar passar, né? Como que nós estamos? Nós temos mergulhado na presença de Deus? Como nós estamos buscando? Estamos vindo na casa do Senhor? Como nós estamos? Às vezes é tão simples, são pequenos detalhes. E aí esse odre ele fica um pouquinho de molho, e aí essas toxinas, né, que o vinho libera, vai saindo. Então, irmão, a rigidez, ela já vai saindo, né? A sequidão, porque ele vai secando devido a essas substâncias, deixa rígido, né? O couro vai saindo, né? Vai ficando mais maleável, vai voltando a ficar moldável, né? E aí passa esse processo da água de ficar de molho, que é necessário, esse desertinho é necessário, faz parte. E aí depois vem o quê? O banho de azeite. E aí você é mergulhado, aquele odre, ele é mergulhado no azeite. Irmãos, e aí vem, sozinho nós não somos nada. Sozinhos nós não podemos nada. Um pastor, ele não é pastor se eles não têm ovelha. Ovelha não é ovelha se não tem um pastor. Mãe não é mãe se não tem um filho, ainda que seja gerado por ela ou não, não importa. Mas para ser mãe, tem que ter um filho. Entende? E aí, então, sozinho, não conseguimos. Então, nós passamos por aquele processo, ficamos de molho, e aí vem o azeite, né? E aí vem o Espírito Santo, com toda a sua graciosidade, com toda a sua bondade, né? E aí ele vem, irmãos, e molda aqui, né? Essa carcaça, esse odre que estava lá murcho, rígido, né? Quem somos nós, barros, para contender com o oleiro, né? E aí vai ser cada um para cada tipo, né, do couro e tudo mais. Alguns precisam um pouco mais, outros um pouco menos, cada um é cada um, né? E aí nós tomamos esse banho de azeite. Muitas das vezes dá até uma esfregadinha com uma escova para realmente esse azeite penetrar, né? Porque é um pouco difícil, o couro é um pouquinho rígido em si, o tecido. Às vezes vai até uma escovinha para favorecer, para ajudar esse azeite a penetrar. Então, o que é? O que significa isso? Simboliza, trazendo para a gente, irmãos, volte à nossa vida de oração, sabe? Não precisa muito, mas se a gente busca ao Senhor de coração, com um coração sincero, não adianta eu estar aqui ou eu fazer qualquer coisa para agradar minha mãe, para agradar o meu pastor, para agradar os meus irmãos. Não adianta. Ainda eu posso falar da boca para fora. Ai, irmãos, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Então, muitas das vezes estamos sorrindo, aquela coisa, mas só o Senhor, Ele sabe como está o nosso coração. Então, a gente, no nosso particular, se derrame, se rasgue. Então, irmãos, essa parte desse azeite vem nesse sentido.
Vá no seu lugar secreto, se derrame, deixe que o Espírito Santo, que a palavra do Senhor, ela te encha, ela venha derramada sobre a sua vida. E com isso, é a mesma coisa uma porta, um portão, quando está bastante usado, que começa a ranger. Às vezes na cama acontece isso, né? Então, às vezes, basta lubrificar um pouquinho. No carro, muitas das vezes é assim. É simples, irmãos, é lubrificar. Você vai, é mecânico, né? O irmão trabalha nessas coisas. É mais ou menos isso, né, irmãos? Tem que ir até um mecânico, a um profissional da área, e dali ele tem os equipamentos, que faz tudo direitinho, lubrifica onde tem que lubrificar, aperta onde tem que apertar. Mais ou menos isso, né, varão? Irmãos, e é exatamente isso na nossa vida. Nós, odres, precisamos nessa manhã um renovo. Então, para quem o odre que já estava cheio, que agora quer ser cheio de novo, odre, passe por esse processo. Aceite, né? Foi como sexta-feira. Entregue o controle da sua vida para o Senhor. Muitas das vezes nós falamos, ó Senhor, o controle da minha vida está aqui. É seu, nós entregamos. Passa alguns minutos, algumas horas, alguns dias. Ah, não. Não, porque não? Isso não, eu não aceito, eu não quero, eu não gosto, desse jeito não. Irmãos, quem somos nós? Né? Quem somos nós, barro, para contender com o oleiro? Então, tá o controle? Está nas tuas mãos, Jesus. E deixa. É para fazer o quê? É para vir buscar? É para descer na madrugada? É ir para monte? É meditar na palavra? Aí é o particular de cada um. É descer? É jejuar? Porque o jejum, o que acontece com o jejum? Irmãos, há uma briga, corpo e espírito, né? Se você jejua, você mata a sua carne, você enfraquece ela. Quem se sobressai? O Espírito Santo. Se eu não jejum, o que acontece? Minha carne prevalece. Então, fica mais rígido, fica mais tendenciosa ao pecado, e ao pecado, diversos pecados. Pecado não é simplesmente só matar, roubar ou alguma coisa assim mais visível. Não. Irmãos, uma mentira é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. A mentira, eu invejar, eu fofocar. Não, tudo isso. Sabe assim, as mínimas as coisas que a gente fala, não, isso aqui não é nada, uma caneta. Quem já que vai sentir falta de uma caneta? Posso pegar para mim? Irmãos, tudo. Entende? Então, a nossa carne, quando ela está se sobressaindo, não é bom. Então, odre, precisamos matar a nossa carne. E uma dessas formas, uma das ferramentas que o Senhor nos deu, além da oração, além da meditação na palavra, jejum. Hoje é dia 14. Começo do ano, né? Dia 14. Quantos jejum nós já fizemos nesse ano? Como nós estamos? Como nós estamos? Tivemos as festas, né? Final do ano, que comemos bastante, glória a Deus, que foi muito bom, graças a Deus. Mas como nós já estamos esse ano? Ainda está em ritmo de festa? Irmão, nós vivemos batalha, é todo dia, a todo momento. Então, odre, nós precisamos estar pronto para a batalha. Odre, se prepare, se renda. Deixe o Senhor tratar o vaso, deixa o Senhor tratar o odre para ser cheio da presença de Deus. Amém? É isso, irmãos. Que Deus abençoe. Que o Senhor ele fale melhor no coração de cada um. E deixem o Senhor agir, dê lugar ao Espírito Santo. Temos aqui odres cheios. Irmãos, a gente nós precisamos, é tão bom, né? Ouvir uma coisa diferente, de pessoas diferentes, renova a nossa fé, renova. Então, odres que estão aqui, se levante, odres, deixa o aroma da presença do Espírito Santo agir
e incendiar e manifestar no nosso meio. Venga, odre, amém? Nessa manhã é renovo, mas cedam as vontades do Pai, do que Ele exige, do que precisa, para que a gente consiga esse renovo. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, Jesus. Deus abençoe, pastor.